Muito bom dia a todos vocês que ouvem esta live da Igreja Evangélica da Paz, que é situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. Nessa manhã queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que temos de falar, de meditar na sua palavra. Essa palavra que é um guia para todos aqueles que querem servir a Deus. Hoje pela manhã, num devocional, eu li isso aqui, dito pelo Billy Graham. Nossa voz, nosso serviço e nossas habilidades devem ser usados principalmente para a glória de Deus. E nessa manhã, queremos servir a Deus, usar tudo que Ele nos deu para a sua glória, para que o nome do Senhor seja exaltado. Somos ferramentas nas mãos de Deus, mas que tipo de ferramentas são essas? Enferrujadas, sem estar afiadas. Então precisamos estar nos preparando, precisamos estar preparados para toda a boa obra que Deus tem para a nossa vida. Precisamos meditar na sua palavra, nos alimentar daquilo que vem dos céus. Porque daqui da terra, vocês têm visto, você olha para um lado, olha para o outro. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, somos o sal da terra. A igreja do Senhor, aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, que faz parte desse corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça, nós precisamos estar preparados, afiados, prontos para sermos usados. E vamos então nessa manhã agradecer ao Criador pelo dom da vida, pelas habilidades que Ele nos dá, que possamos usar tudo isso principalmente para a glória do Senhor. Então, se você puder, feche seus olhos, se não, eleve seus pensamentos e vamos falar com aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa atenção nesse momento. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Reconhecemos que só Tu és Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E te rendemos graças, Senhor, te rendemos adoração, porque sabemos que tudo foi feito por Ti, tudo é para Ti, e somos instrumentos nas Tuas mãos. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Usa, Senhor, cada um conforme Tu queres, Pai. E desperta, Senhor, em cada pessoa o sentimento de utilidade na Tua obra, de desejo de fazer a Tua vontade, de estar apto para levar a boa nova, que é a salvação de Jesus. Abençoa, Pai. Derrama graça, Senhor, sobre cada um que está ouvindo essa live nesta manhã e que vai ouvir depois, em algum momento. Abençoa, Senhor. Toca nos corações, que seja a Tua boca e não a minha, Senhor, a falar. Usa-me, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Me ajuda, Senhor, na minha pequenez, Senhor, que eu possa, Senhor, ter ousadia e abrir a boca e falar das grandes coisas que o Senhor tem feito em nós e para nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, esta mensagem que é feita, que essa oração também que é feita em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema de hoje é bem curtinho. Se. S-E. Se. Se.
Isso é um pronome que pode ser usado como uma conjunção condicional. Uma condição. Se você fizer isso, se acontecer aquilo. Então, ela expressa uma hipótese ou condição necessária para que se realize ou não uma ação principal. Se você conseguir, se você for apto. Então, o que é uma conjunção? Uma conjunção é quando você associa alguma coisa. Então, vamos falar hoje sobre essa condição. Se você fizer algo, se você se prontificar, se você buscar. Então, se, caso, desde que. Mas a mensagem de hoje não é sobre português, sobre pronome, conjunção. É sobre condição. Existe uma condição para você chegar aos céus. Tudo já foi feito, mas tem um se. Se você me buscar, se você se prostrar, se você estiver querendo aquilo. Porque Jesus morreu por todos. Mas a pessoa precisa querer aquilo. Precisa querer aceitar essa salvação que já está pronta. Mas tem uma condição. Jesus falou que a porta é estreita, mas ela é o único caminho que conduz à salvação. Se você entrar por essa porta, você vai ter salvação. Largo é o caminho. Então, na manhã de hoje, eu quero falar sobre essa condição. Sobre quando, no mundo de hoje, se vende um evangelho muito fácil. Venha do jeito que você está. Isso é verdade. Mas você não pode ficar. Você, a partir do momento que se achega à família de Deus, existe uma transformação não cosmética, só por fora, aparente. Existe uma transformação que vem de dentro para fora. Essa transformação, ela vai ocorrendo para alguns muito rápido e para outros é gradativo. É bem lento, porque a pessoa às vezes vem muito machucada, vem com muita coisa, parece aquelas imagens assim das pessoas arrastando correntes com bolas de ferro. Então a pessoa vem muito sobrecarregada, com tantas dores, tantas mágoas. Então algumas pessoas estão sendo tratadas, estão sendo lapidadas. As coisas não acontecem no instalar de dedos de uma hora para outra. Então não acredite nesse evangelho fácil. As coisas, quando elas chegam a um ponto de destruição, de desmoronamento, aquilo não começou de um dia para o outro. É lento. A contaminação, ela começa com algo pequeno e que dentro do organismo vai aumentando, vai crescendo. Se acha uma condição favorável, ela vai se multiplicando e vai consumindo de dentro para fora. E assim também essa transformação, ela é de dentro para fora. Quando a palavra de Deus fala que nós precisamos ter a mente moldada conforme a mente de Cristo, conforme, na forma, no molde da mente de Cristo. E aí você tem que lidar com várias dificuldades, com várias barreiras que se levantam. Porque quando você se achega
ao reino de Deus, o inferno se levanta, o inferno luta e vai mandar todo o seu exército para dificultar a sua caminhada. Então, quando te venderem um evangelho fácil, abra o olho. Não é isso que Jesus promete. Jesus promete uma vida eterna, não uma vida fácil. Então, existem muitas pessoas prometendo muitas coisas. E aí, aquele incauto, aquele que não presta atenção, que está vendo só a aparência, que quer acreditar na mentira. Existem pessoas que desejam acreditar na mentira, que preferem aquilo do que a realidade. Vou dar um exemplo de fuga da realidade. As drogas. Todo mundo fala, a droga é ruim, a droga é ruim, a droga é ruim. A droga tem uma consequência ruim. Mas para quem está consumindo, ela é boa. No sentido que tira aquela pessoa da sua realidade. Uma realidade dura, muitas vezes. E aí aquilo é uma fuga. Então, naquele breve momento, aquilo foi bom para ele. Por isso que a droga é tão atraente. Porque ela tira a pessoa da sua realidade. Só que aquilo é mentira. Não é a solução do problema. Não vai tirar da realidade permanentemente. Foi só um breve momento. E aí, para surtir aquele efeito novamente, eu quero mais. Eu quero mais. Mais. Até chegar a um ponto em que a pessoa vive só para aquilo. Ela já não trabalha, ela já não convive, ela já não existe mais como um cidadão completo, um cidadão útil na sociedade. Ela passa a viver naquela ilusão, naquela fuga momentânea, que é tão momentânea que precisa de mais para continuar. Então, não acreditem em fugas fáceis. O que Jesus quer para a sua vida é uma vida real, de luta, sim, de dificuldade, sim. Mas Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele falou, eu vou para o meu Pai, mas virá um Consolador. Existe o Espírito Santo que nos ajuda justamente nesses momentos em que, no calor da batalha contra o mal, contra aquilo que te impede de crescer, que te impede de se aproximar mais de Deus, que te impede de ser útil, uma pessoa útil. Existe o Espírito Santo de Deus ali, te ajudando a encarar a realidade e a ter as respostas não fáceis, mas úteis para a sua vida. Por que eu estou falando isso nessa manhã? Muita gente está se rendendo a esses apelos fáceis e se afastando da luz de Cristo. E aquele que se afasta, aquele que a chamada apostasia, que um dia esteve tão próximos de Deus, sentindo o calor do Espírito Santo, sentindo a orientação, de repente, houve uma mensagem fácil. Para que eu vou deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus? Começa a se colocar no trono. Pega a coroa que tinha dedicado a Deus e põe de volta na sua cabeça.
Só que é um trono em cima de lixo. O seu reinado é ilusório. Aquilo que é lindo, maravilhoso ao teu redor, vai chegar uma hora que vai se desfazer e vai mostrar o que está na realidade. E você vai se ver reinando em cima de lixo, de coisa que não tem utilidade, que não traz satisfação verdadeira. É isso. É essa a realidade. O que a palavra de Deus nos diz é que nós precisamos sair do trono e entronizar Jesus. Eis que estou à porta e bato. Uma condição, se você abrir a porta, se alguém abrir a porta e convidar Jesus para entrar, ele vai ficar no lugar principal e ele vai se alimentar com você. Esse sentido de alimentação é um sentido de intimidade, de estar junto. E o alimento é algo que te deixa forte, que te deixa firme, que te deixa com vigor. É isso, é essa realidade que você precisa ter. Vamos agora ler alguns textos bíblicos que falam exatamente sobre essa condição. Se você fizer. Segunda Crônica, muito conhecido esse versículo. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se, condição, o meu povo, que se chama pelo meu nome, um povo adquirido, um povo conquistado, comprado por um preço muito grande, se humilhar e orar e buscar a minha face e principalmente se converter, tá indo por uma direção, vai para outra oposta. Isso é uma conversão. Quem dirige sabe bem, tá indo por um caminho, opa, esse caminho é errado. Vamos voltar. Então, vê a primeira conversão, volta para buscar o caminho certo. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus não está aqui no nosso plano, Ele está nos céus. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se tem uma condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aquele povo que se diz povo de Deus, se humilhar, uma pessoa arrogante não se humilha. Você precisa se render. Você precisa entender que Deus é superior, que Deus é o teu Criador. E se render, se humilhar, se prostrar. Orar, falar com Deus, conversar com Ele. Contar para Ele as tuas dificuldades. Não é usar algum artifício para fugir da realidade. Qualquer coisa, objeto, química, para tirar da realidade. Você ora, você fala, Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Ora, fala, conta para Ele. Papai, me ajuda, paizinho. Está acontecendo isso, estou sendo machucado, estão falando, estão fazendo. Eu fiz coisa errada, me ajuda, pede perdão. Busca a face de Deus. Senhor, me perdoa. Se converta dos seus maus caminhos.
Paizinho, me ajuda a não fazer mais isso de errado. Tem misericórdia, Senhor. E aí sim, nessa situação, Deus ouve dos céus. Ele está acima de você. E Ele tem uma condição de te ajudar. Porque Ele pode. Ele quer. Tem gente que quer, mas não pode. Deus quer e Ele pode te ajudar. E fala aqui, e perdoarei os seus pecados. Ele está pronto a perdoar. E aí vem, os pecados estão perdoados. Mas as consequências do pecado estão ali. Quando sai daquela ilusão, você percebe o resultado, a destruição. Aqui fala, e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra do teu coração, a terra da tua família, a terra no contexto físico. Ele quer sarar. Ele quer cuidar do teu emprego, da tua família, da tua sociedade, do teu país. Ele quer, ele deseja. Então, se volte, porque ele quer agir. Mas se você der essa condição, ele não vai te obrigar. Deus deseja um povo que queira estar com Ele. Os céus estão prontos para você, mas só se você quiser morar no céu. Como é que você acha que você vai morar no céu fazendo tudo de errado? Existe uma condição, se você se converter dos seus maus caminhos. Mas a pessoa quer fazer tudo de errado e depois acreditar num evangelho fácil, num evangelho mentiroso, ilusório, de que você, no final, todo mundo vai se salvar. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Não é de qualquer jeito. Vou dar um exemplo. A pessoa está lá vivendo do seu jeito, falando um monte de coisa que acontece de errado, e a pessoa apoia. Aí um belo dia, a pessoa está andando na rua e toca o celular, vai atender. Passa um ladrão e leva o celular. Você fica... Eu custei tanto, trabalhei tanto para comprar esse celular. A pessoa, na sua indignação, quer que alguém vá buscar o seu celular e puna, que haja uma punição para aquele infrator. A pessoa está ali querendo ser o bonzinho, defendendo várias causas. Mas na hora que é com ela, vem o senso de justiça, de querer ser ressarcido e que aquele infrator seja punido. É assim. Essa é a realidade. Então, quem faz coisa errada será punido. Mesmo que façam leis defendendo, ninguém vai escapar da punição divina. Existe, sim, uma punição para quem faz o que é errado. Então, não se iluda com a conversinha fácil de que todo mundo é vítima, que todo mundo merece o melhor. Não. Todo mundo merece o melhor se fizer o que é correto.
se você errar, existe punição. Existe uma punição. Então, se você fizer o que é certo, você vai ter as benesses, vai ter os benefícios. Se você fizer o que é errado, você vai ter uma punição. Fato. Simples assim. Então, não se iludam com as coisas mentirosas que falam para você. Um evangelho que diz, no final todo mundo será salvo, fica tranquilo. Viva do jeito que você quer. Continua fazendo o que é errado. Continue mentindo. Continue furtando. Continue adulterando. Continue fazendo tudo que Deus fala que é errado. E que terá punição. Mesmo que não seja uma punição que você veja na hora. Haverá uma punição. Não se iluda. Não acreditem em mentiras. Ouçam o que a palavra de Deus fala. Você acabou de ler aqui. E se meu povo, que se diz meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a face de Deus, aí sim, buscando a face, você reconhece que precisa mudar de vida, precisa se converter dos seus maus caminhos. E aí você ouve, Deus ouve dos céus aquele teu clamor. Ele vê a mudança, o desejo de mudança no seu coração. Ele perdoa os teus pecados e ele começa a sarar a tua vida. Ele começa a fazer um tratamento que às vezes é muito doloroso. Não é fácil você tirar as coisas erradas da vida. Não é fácil. Mas ele pode sarar. Quando você quer curar uma ferida, você limpa ela. Você arranca a casca que se formou para tirar o pus que está embaixo. E isso dói. Mas é só com esse tratamento, arrancando as coisas que estão te trazendo mal, estão apodrecendo a tua vida, para que haja um renovo, que células novas cresçam, células saudáveis. Então, muitas vezes você precisa passar por esse processo. Vamos ler, olha aqui o que aconteceu. No Salmos 81, de 11 a 13. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Aqui está falando de Israel, um povo separado por Deus para manifestar o seu poder na terra. E Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Deus falando através do seu de Davi, nos Salmos. Mas os salmistas, alguns foi Davi, outros não. Mas se o meu povo não quis ouvir a minha voz, portanto os entreguei aos desejos dos seus corações, andaram nos seus próprios conselhos, o que vinha à sua mente fazia. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, não teria sofrido tanto. Não teria sido entregue a um cativeiro de 70 anos. Não teria penado se tivesse ouvido. E esse mesmo se é para nós também. Se ouvirmos a voz de Deus e andarmos nesses caminhos difíceis, porque Jesus falou, a porta é estreita,
Porta estreita significa que é um caminho difícil, que muitas vezes machuca os pés, que te espreme, que te aperta. Mas é esse o caminho da correção. As dificuldades que uma mãe tem, um pai tem de criar seus filhos, é tão difícil você corrigir, dá trabalho, é cansativo. É muito cansativo. Tem horas que dá vontade de falar assim, faz o que você bem entende. Só que não é isso que Deus quer. O papel de um pai e de uma mãe é corrigir o tempo inteiro. Filhos são cadilhos. Cadilho significa serviços específicos, especiais, únicos. Então, no final, quem passa por esse caminho difícil, por esse caminho apertado, por exemplo, de criação de filhos, quando chega no final, quando seus filhos estão adultos, criados, que você enxerga um homem, uma mulher honesto, que não mente, que as pessoas olham e veem a dignidade na vida deles, aí você pensa assim, ufa, trabalho bem feito, foi tão difícil, mas no final você enxerga o resultado. Aquele trabalhador do campo que está lá cavando a terra, trabalhando de sol a sol, jogando a sua semente, jogando a terra por cima, hidratando a terra. Ele não está vendo o que está crescendo embaixo. Mas ali, com o solo fofinho, que deu trabalho para arar a terra, no solo fofinho, bem alimentado, jogou os nutrientes corretos, adequados para aquele plantio. Ele não está vendo, mas debaixo da terra está germinando. Todo aquele trabalho só será recompensado quando os frutos da terra surgirem. Quando a planta crescer, e não adianta só crescer, precisa frutificar, precisa gerar frutos. Aí sim você vê a recompensa. Você vê que todo aquele trabalho valeu a pena. Penar, lutar com dificuldade. Agora vamos ler mais um pouquinho da palavra de Deus no profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 22. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Aqui Jeremias está falando dos falsos profetas. Falsos profetas, como eu falei no começo, não acreditem num evangelho fácil. Naquele evangelho que fala que você pode viver de qualquer jeito e que no final vai dar tudo certo. Aqui existiam falsos profetas falando coisas que não estavam trazendo o povo à realidade. Deus estava falando que haveria uma punição pelos maus caminhos que eles haviam tomado. E aí o profeta Jeremias está falando aqui, mas se esses falsos profetas estivessem estado no meu conselho, no conselho de Deus, teriam feito o povo ouvir as minhas palavras, as palavras verdadeiras, não aquelas palavras que o rei e que o povo queriam ouvir. Ah, vai dar tudo certo. Não, esse povo que vem guerrear, fica tranquilo, você vai para a batalha e vai sair vencedor. Não, esse profeta que está dizendo aí que não vai dar certo, fica tranquilo.
falavam mentiras para o rei e para o povo. E o povo acreditou naquilo que eles queriam ouvir. Só coisa boa. Olha, você pode continuar pecando, fazendo esse teu pecado aí que não tem problema. Continua, Deus é tão bom, Deus é amor. E Deus é tão bom, que no final, mesmo você fazendo tudo de errado, você ainda vai ser salvo? Mentira. Aqui, ó, teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Você precisa se corrigir. A partir do momento que você se volta para Deus, tem que haver transformação de vida. Não adianta dizer que você é de Deus e as suas atitudes, os seus frutos, não condizem. A sua fala é uma e a sua atitude é outra. Tem que ter coerência. Se você se converter dos seus maus caminhos, corrigir as suas más ações, não sozinho. Sozinho você não consegue. Para isso tem o Espírito Santo de Deus. Para isso existe a Igreja de Cristo, que é o rebanho que vai ajudar. Uma ovelhinha vai empurrando aquela que está querendo ir para fora, vem a uma ovelhinha mais antiga e vai te colocando no caminho. Porque aquela que se desvia, lá fora tem lobo, lá fora tem urso. Tem perigos, tem gente ruim querendo devorar. Você que cresceu na igreja, que não tem a malícia do mundo. Se você se desvia do caminho, você é uma presa tão fácil. Os lobos são tão sedutores. Vão te chamar para ir mais longe ainda do rebanho, para te devorar. Quando você menos espera, você está sendo devorado. Quem assiste essas séries de natureza, de animais, percebe que os inimigos, o predador, começa a comer pelas entranhas. É pela barriga. Vai comendo pelas entranhas. Então, é por dentro, vai te devorando por dentro. Quando você menos espera, você está consumido. Você foi devorado. Você está morto espiritualmente. Muito cuidado. Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6. Mas se, olha aqui a condicional, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se, condição, fores puro e reto, você tem que procurar pureza, retidão, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Mas se você buscar a Deus de madrugada, num momento tranquilo, num momento onde não tem vozes te distraindo, onde o mundo não está borbulhando ao teu redor, se nesse momento você buscar a Deus, ouvir somente a voz de Deus, o Todo-Poderoso, Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tem o mundo, tudo está no seu controle, o mundo está nas mãos de Deus. Então não pense você que o mal está
no controle. O mal está subjugado. Ele tem um tempo para agir, mas ele já está condenado. Já existe uma condenação para o maligno. O maligno, ele tem um lugar certo para ir. E esse lugar não foi feito para o ser humano. Foi feito para o diabo e seus anjos. Só vai para esse lugar de punição quem não aceita a salvação. Se você quiser, tem salvação. Mas se você não quiser, você tem o seu lugar reservado ali, naquele ambiente que foi feito para o diabo e seus anjos. Mas ele não foi feito para você. Então, se você quer a salvação, é esse caminho estreito. Jó 22, 23. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda. Vai ter edificação se você afastar a iniquidade do seu lar, do seu ambiente. Iniquidade é tudo aquilo que rejeita Deus. É tudo que não tem Deus. Isso é uma iniquidade. Então, vamos lá, para terminar, para concluir essa mensagem do si, na condicional, eu deixo para vocês Deuteronômio 13, versículo 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse é o conselho que nós temos para vocês, para mim. Nós temos que ir após o Senhor Deus, andar após Ele, Ele na frente e a gente atrás. Temos que temer. Quando a gente teme a Deus, a gente não faz o errado. Se fizer, o temor do Senhor vem até a gente e fala: Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer isso. E se corrige, porque tem temor do Senhor. Ouve os seus mandamentos, que são 2. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos que Jesus deixou. Quando você cumpre esses 2 mandamentos, você não cai em nenhum daqueles montes de mandamentos que tinham no Velho Testamento. Porque você vai respeitar o teu próximo, você não vai matar, não vai roubar, não vai fazer nada que machuque o teu próximo nem a você mesmo. E aí, você vai ouvir a voz de Deus, você vai servir a Deus, e aí no final, você vai se achegar a Ele. É isso que Deus quer, que você se achegue a Ele. E tem o Espírito Santo para te ajudar. Mas se você quiser, tem uma condição. Se você quiser. Que Deus nos abençoe a nos aproximarmos dessa condição para nos achegarmos a Deus e lá nos céus estarmos eternamente com Ele. Mas enquanto estivermos aqui na terra, existe sim condições. Busque na palavra de Deus, busque no seu povo, não se afaste. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e ilumine os seus pensamentos para que você tenha essa mente de Cristo,
essa mente moldada por Cristo, e você saiba fazer boas escolhas. Amém.